Meu nome é Walter Freitas de Almeida, nascido em Arapiraca, no dia 20 de nove de 54, no bairro de Marechal, naquelas casas do finado Zé de Holanda. Zé de Holanda foi um desses caras espíritas mais famosos que tinha em Arapiraca. Ele já tinha esse salão há muito tempo, esse salão de espiritismo lá. É, o primeiro salão grande lá, que o cabeça de mesa era o Zé de Holanda, que já morreu também. O pessoal era muito tolo, eles se iludiam muito com palavras, né? Com palavras propostas. Toda a vida foi Marechal. Não me recordo bem se era Marechal Deodoro, mas parece que era Marechal. É, o Suape da Alveia, onde hoje está reformado, fizeram uma pista nova, onde se encontra o jacaré na lagoa do finado Claudenor. Do tempo que Arapiraca foi formada, que tinha, dentro da época da rádio do Claudenor, foi a primeira rádio que foi colocada lá em cima, para poder vir no Nordeste. Tinha oficina de carro, tinha bodega, chamava bodegas. Tinha o grupo Área que eles faziam sempre as festinhas no final de semana. O povo corria para lá, que era pouca gente também. Pai de meu pai e pai de minha mãe não tenho recordação, só tenho recordação da mãe da minha mãe, Dona Ana. Ela era a fundadora daquela festinha do Padre Cício que tem na divisa de Canafiste e Riacho Seco, ao lado esquerdo, onde hoje é formado a Apocícula do Oswaldo e a Igreja Santa de Jesus Cristo do Pastor Marcelo, que ele fez para lá. Era uma festa que o pessoal se juntava, ia muita gente, a maioria do pessoal levava alguma coisinha e ali formava uma espécie de um leilão. Ela quem fazia tudo e pegava as coisinhas no final do leilão, era tudo para ela. O cemitério da cidade que a gente tinha era o cemitério que hoje é feita a matriz, essa igreja nova ali do Lago Dom Fernando Gomes, ela é feita em cima do cemitério, que há uns anos atrás ela era uma igrejinha pequena, aí começou a rachar, dar rachadura nas paredes, aí foi preciso tirar ela dali. Ela já foi feita em cima do cemitério, aquela igrejinha pequena. Aquele cemitério ali está enterrado meus avós, de pai, meus avós por parte de pai, paternos, e o vô, o marido da finada Ana, minha avó, eles estão enterrados, o meu avô da Ana é enterrado na Canafista, no cemitério da Canafista, que ainda hoje tem lá. E os avós, por conta de meu pai, paterno, é lá no Lago Dom Fernando Gomes ali. Meus pais eram Antônio José Barbosa, conhecido por Tozinho, Maria de Freitas Barbosa. Meu pai e minha mãe é uma história muito longa. Eles se conheceram através de roças. Os dois trabalhando pai com pai, os pais de cada um trabalhando na roça e os meninos acompanhando os pais se conheceram através de criança e ali foram levando a vida até chegar a se casar, meu pai e minha mãe. Minha mãe naquela época era dona de casa, ela não saía de casa. Ela fazendo a comida e lavando as roupas, tomando de conta das crianças, que era muita criança já. Ela ficava tomando de conta das crianças naquela época. E meu pai foi meieiro, tomava de conta de currais de fumo de umas pessoas aí em Arapiraca. Um deles foi o Antonião, ali na cimenteira. Ainda tem as terras lá do Antonião, do Nilcinho, filho dele. E saiu também de lá como meieiro, foi trabalhar com o doutor Geraldo Lúcio, doutor Chiquinho Lúcio, que era o pai do Geraldo Lúcio. Essas terras eram na Lagoa das Vacas, chamava Lagoa das Vacas, uma espécie do sertão que tem aí para dentro, aí fora de Arapiraca. Depois saiu do Chiquinho Lúcio lá e veio trabalhar com o finado Otávio Chicote, aqui nos Porcos. Ainda tem as terras ainda lá dos meninos da Suína, que ele morava na Lagoa de Dentro, ali depois dos Casuzinhos. Tem umas casas para lá que chama Lagoa de Dentro, um bairro para lá que chama Lagoa de Dentro. Ele foi meieiro também desse compadre dele. Depois passou uns tempos trabalhando com o Claudenor, que foi compadre dele. O Claudenor é padrinho de uma irmã minha, é padrinho da Givaneide, Claudenor. E a finada Arfa, a mãe dele, do Claudenor, era comadre da minha mãe, através daquele pessoal antigo que pulava fogueira tal e tal, e ficou comadre, a finada Arfa e a minha mãe. Minha mãe era simples, uma pessoa simples, batalhadora, muito carismática, gostava de ajudar as pessoas. Quando ela via as pessoas necessitadas, ela fazia
todo apelo para ajudar, às vezes tirar da boca da gente para dar àquela pessoa, para ter uma participação de ajudar, né? De caridade para aquela pessoa. Ela falava: meu filho, você nunca ande com pessoas erradas, porque pessoas erradas não têm o que lhe dar. A cada passo que você dá com a pessoa errada, esse passo que você dá com essa pessoa pode ser um passo errado e você sair fora do seu caminho de homem de bem. Seja uma criança, seja um adolescente, um adulto formado na vida. Mais tarde arruma uma pessoa, se case, para tomar de conta de você. Mas procure, antes de casar, procure a pessoa que você vê que dá certo. Se você vê que não dá certo, você não fica com essa pessoa, que não tem só uma para você tomar de conta. Então ela me deu muito conselho e eu sinto muita falta da minha mãe. Meu pai era trabalhador, trabalhou nesses cantos que eu já expliquei para você. E depois ele, quando foi ficando mais maduro, foi tomando de conta da vida dele. Aí passou a ser açougueiro. Matava boi no matadouro, era no tempo do matadouro de Mourão, que era o Mourão, não era choque nem nada de chuncho. Ele passou a ser açougueiro e matava boi, porco e bode. E alimentava esse povo dali, do Baixão da Praça dos Curi, Vital Curi, Pedro Curi, Miguel Curi, Antônio Leão, Dona Gileuza, aquela Gileuza, que tem o salão lá de frente, o 15 de novembro, lá da Dona Nena lá. Ele alimentava esse pessoal. Mensagem que ele deixava mensagem fixa para mim ser um homem de bem mais tarde e não fazer vergonha a ele, não decepcionar ele. Meu filho, só espero que você nunca me decepcione, que eu fui um homem trabalhador e nunca dei motivo para vocês me decepcionar. Deixe para tomar de conta também da sua vida, quando você tiver o seu bigode, tirando o seu primeiro bigode e a primeira barba. Aí você ficar adulto acima dos 18 anos ou dos 20 anos, eu não vou esquecer você. Agora, quero que você... Eu lhe peço uma coisa, quero que você não me faça vergonha, não me faça sofrer por conta de coisas erradas que você venha fazer. Meu pai faleceu com 67, ia fazer 68 anos. E a minha mãe com 62 a 63 anos. O velho tinha um dentista aqui em Arapiraca e anestesiou meu pai para arrancar 2 dentes. Quando o velho veio acordar da anestesia, que ele deu anestesia geral, que nem precisava aquilo. Aí o velho adormeceu. Quando ele acordou, quando ele abriu a mão, aí tinha a base de 7 a 8 dentes. Aí matou o velho através do negócio que deu, que ficou preto a gengiva do velho com 3 dias. Aquilo ali foi ficando preto, que foi um negócio como quem foi um câncer, uma coisa que deu ali naquela hora ali. Aí começamos a gastar o que o velho tinha, levei ele para Aracaju, primeiro para Maceió, depois de Maceió para Aracaju. Com pouco mês o velho veio a falecer. Morreu aqui nos meus braços, lá no Baixão. Eu morava com ele, com meu pai, a minha esposa e meus 2 filhos. Nós morávamos lá na casa, e a minha mãe, nós morávamos lá. Foram 17 filhos que a minha mãe teve, só que teve vários abortos. Teve vários abortos desses filhos. E se encontra vivo Walter, que sou eu, João Batista Barbosa, que é meu irmão, que está fazendo agora 90 anos, e tem as meninas, as minhas irmãs. Tem a Maria Aparecida, que chama Cida, tem a Josefa Barbosa, que é a Zezé, tem a Leninha, Maria Helena Barbosa, que é minha irmã, tem a Givaneide Barbosa, que é minha irmã também, e tem uma menina de criação que a minha mãe pegou com 2 meses nas olerias e criou e registrou no nome dela. Essa faz parte também da minha família. Eu tenho ela como irmã, praticamente legítima como as outras, que a gente tem muita consideração a ela. É a Vadeilda. De irmão que morreu há pouco tempo, só tenho uma, Irene Barbosa. Ela foi vendedora há muitos anos no mercado público de Arapiraca e ela faleceu, vai fazer 2 anos. A minha infância foi mais pro lado da Primavera e pro lado do Baixão. Era que nós não podíamos passar assim que nem o gato passou agora não, aqui, ó. Não era nem aqui, ó. Era aqui. Não podia nem passar, que ele já mandava voltar. Passasse, quando o pessoal saísse de casa,
3 lapadas boas levava nas costas. Era com a cordinha de uma cabra, pegava a cordinha, já estava certinha lá no cantinho, pegava. Para que você fez aquilo? Eu sempre lhe pedi para não fazer. Então, vai ter que levar uma lapadinha. Aí puxava para debaixo de um pé de fruta e dava 2, 3 lapadinhas. Aquilo ali era bom, que incentivava a gente. Fazia parte da educação. E ali a gente foi procurando se educar. Criança sempre reina, mas eu sempre fui um cara calmo, um cara quieto. Essas 2 ou 3 vezes que eu andei fazendo essas coisinhas de criança, errado, de adolescente, que ele chegou a me repreender com umas lapadinhas de corda. Ele me deixou tomando de conta de um rebanho de ovelha, de cabras e os cabritinhos. Aí tinha um vizinho, um moleque lá do meu mesmo tamanho, aí ele dizia: eu não quero que você se encoste perto daquele menino, não quero aquele menino lá perto de você, que ele gosta muito de judiar das criações. Esse menino sobe nas criações, e as criações são pequenas, e ele pode alejar as pernas desses bichinhos lá, dessas ovelhas, desses bodes. Aí quando o velho saiu, deixou eu lá no curral de fumo com as criações, e o desgraçado do menino vem de lá pra cá. Aí diz: ô Valter, deixa eu ficar um pouquinho brincando mais você aí. Eu digo: aqui não tem brincadeira para nós brincar, pô. Estou tomando de conta dos bodes que o papai deixou. E ele não quer nem você aqui, mais eu. Aí o moleque deu uma de João sem braço, aí correu lá, pegou um bode já velho, já criado, já o bode que já era o bode que ficava com as cabras para lá. Aí subiu no bode e saiu correndo lá dentro de mata fora. Aí o velho viu de longe, achou que foi eu. Achou que era eu. Aí eu, naquele momento, já gritei logo para ele: saia que eu vou apanhar no seu lugar, pô. Aí o moleque correu. Quando correu, lá vem o papai. Aí o moleque correu. Quando correu, aí o velho viu e disse: eu disse a você que eu não queria você subindo nesses bodes. Eu disse: não foi eu não, velho. Foi fulano, foi o menino que veio, o coleguinha que veio subir. Eu pedi para ele não vir e ele ficou. Chegar em casa, nós conversa. Aí pegou a corda, levei umas 4 lapadas boas. O menino chamava Juarez. Ele falava: vai buscar aquela corda ali. Aí dobrava a corda em 4, 5 dobrinhas, ficava no tamanho mais ou menos. Aí pegava ali e estava nos pinhaços. História de criança, né? Saía da criança, não era nem adolescente. Eu tinha a faixa de 9 a 10 anos. Às vezes nós saíamos sem café, sem nada. Porque naquela época não tinha nada, a mãe ainda ia fazer o cuscuz, que era mais cuscuz naquele tempo. Botava o milho de moio e deixava ele dentro de uma bacia com água, ou uma panela, ou um caldeirão. Deixava o milho ali molhando, bem cedo, tirava, assim por volta de 3h30, 4 horas, o pai ou a mãe levantava, tirava, secava, aquele milho secava por conta dele. De manhã botava no engenhozinho, no moedor, e moía, pegava a massa, botava no cuscuzeiro, que era de barro, com um pano, fechava o pano e botava lá. Já tinha acendido já o fogo, que era na lenha, não era nem carvão, era lenha. Era vida sofrida, naquele tempo era vida sofrida. Era gostoso porque a gente ficava à vontade, né? E hoje nós não ficamos mais à vontade. A mistura era mais ovo de galinha de capoeira, que meus pais toda a vida gostou de criar galinha já para isso, já prevendo a não faltar a alimentação dos filhos. Ele pediu os donos dos barreiros para pescar e ia lá com a varinha, pegava lá meio quilo, 1 quilo de peixinho, botava em casa. Às vezes chegava sem nada. Aí, às vezes, quando vinha para a feira, levava 2, 3 quilos de fato, levava passarinha, fígado, para comer carne. Naquele tempo que nós trabalhávamos na roça, não tinha carne não, porque antes dele ser açougueiro. Agora, depois que foi açougueiro, nunca faltou mistura para a gente não. Até hoje, graças a Deus, a mistura está em dias. Naquele tempo não tinha energia não. Usava o candeeiro, o lampião. Inclusive eu tenho alguns aí. O lampião chamava lampião, que agora na modernidade estão chamando de Petromax, né? Não dormia muito cedo não. Porque às vezes o velho sentia vontade de contar alguma historinha para a gente, e a gente deitava nas esteiras, tinha umas esteiras. Eu e meu irmão deitavam numa esteira e as minhas irmãs ficavam sentadinhas em outras esteiras lá, separadas, que tinha irmã que arengavam uma com a outra. Aí se separavam nas esteiras, botava as arengueiras separadas e as outras divididas. As camas naquela época, os pais que eram mais inteligentes pegavam as forquilhas e colocavam 2 forquilhas na cabeça, 2 nos pés, colocava 2 pau, e em cima botava 3, 4 coisas ali, enchia de paia de bananeira e fazia aquele colchão fofo e colocava em cima daquela tarimba ali. Ali já tinha os cantos dos seus filhos, tudo certinho, cada um sua cama.
Tinha a rede também. A rede já vai ficando mais para a adolescência, né? Já ficando para o adolescente. Aí já tirava aquela cama, no lugar da cama já botava, já furava a parede, botava um ferro no punho da rede, furava o outro lado, botava outro ferro e ali já ficava no seu cantinho, na sua rede. Já era mais moderno, já era melhor já. Naquela época o pessoal ia buscar água nos barreiros. A gente, menino, adolescente, já pegava... Eu tinha um galão. Chamava o galão, a gente colocava um cabo de enxada no ombro, uma lata de 20 litros de querosene de um lado, a outra no outro, e botava aquele galão ali nas costas e ia buscar os 2 galões pesados, mas eu já trazia para casa água para abastecer. E as minhas irmãs iam com pote na rodia, botava a rodia na cabeça e trazia e abastecia a casa, com água para se usar e para lavar a roupa. Rapaz, daquele tempo lá só tem uma pessoa que me bate na memória agora, chamava Jodová. O nome dele era Jodová. Ele era um baiano, ele conheceu uma mulher lá vizinha da gente e ele gostava muito de mim. Esse Jodová, quando ele vinha na cidade, ele levava umas salsichas. Levava 2, 3 quilos de salsicha para ele usar durante a semana, que ele comia muita salsicha naquela época. Aí, quando ele pedia, mandou eu fazer um favorzinho para ele, ele dizia, vai que eu lhe dou uma salsicha. Aí eu corria para ganhar aquela salsicha ali. Ele tinha uma bodega, chamava Pega Bebo. Era uma bodeguinha, mas chamava Pega Bebo, porque não tinha muita coisa, né? As bodegas antigamente o cara botava 2 mesas, uma mesa, 2 mesas, e botava umas coisinhas em cima, pouca coisa, e o pessoal botava mais cachaça misturada. Era 10, 12 litros de misturada, eles faziam de raiz de pau, de coisa. Os velhos já, no tipo do meu pai e outros mais de idade já naquela época. Naquela época era tudo de retalho. Tudo era de retalho. Até a roupa, os panos que ia comprar na rua quando vinha, era aquele monte de coisa, uma bolsa, uma bolsa perdoe, aquelas bolsas de perdoe que tinha de palhinha. 2, 3 bolsas daquelas cheias de retalho de coisa para o pessoal cortar e fazer a roupa, os vestidos, as saias, as camisas, as camisetas. Nós já ia para a escola já, pegava um caderno. Na escola daquele tempo era um caderno e um lapisinho. O fardamento era uma calça toda cheia de remendos, uma bermuda cheia de remendos, não era nem calça, era uma bermuda cheia de remendos, às vezes um calção. Aí pegava o caderno e o lápis, se mandava, botava uma havaianinha nos pés, toda a vida teve havaiana. Ou uma sandalinha de borracha. Naquele tempo era mais borracha. O povo pobre não podia comprar as coisas, era tudo coisinha fraca. Às vezes uma sandalinha de couro já era bom, você já se mostrava já com a sandalinha de couro. O sapato da gente naquele tempo era o quichute, um tal de um quichute preto que tinha os cravos embaixo, que era ruim de andar, que chega a doer no solado dos pés. A escola era lá no bairro mesmo, nos bairros onde a gente morava, naquele sítio onde a gente morava. Tinha uma professora que não era formada, era só para ensinar mesmo a molecada. Era Lourdes, aí nós começamos a chamar a Lourdinha, Dona Lourdinha, Dona Lourdinha. Tinha que ter respeito, chamar Dona Lourdinha. Era uma mulher nova, uma moça já idosa, e a gente tinha que ter respeito com esse povo. Tinha palmatória e tinha uma régua, era um pedaço de ripa de 1 metro. Quando os meninos faziam coisa errada, ela chegava com um pedaço de ripa, aí batia na cabeça dos meninos. Os pais não se envolviam, não. Um pai nunca foi numa escola dessas que eu estudei criança, tomar satisfação com os professores, as professoras. Porque naquele tempo tinha educação, mas hoje a educação, quem está dando a educação é os alunos, que está dando a educação para os professores. Não tem respeito, não tem consideração aos nossos professores que nós temos. A estrutura da escola, eu estudei em certos cantos, eu estudei em certas casas que nós estudávamos na sala. Quando era para ir para os banheiros, eu corria para o quintal, para o fundo do quintal, para dentro dos matos. Corria lá por mato, fazia as necessidades para lá e vinha-se embora. Não tinha banheiro. Cada um chegasse com a sua barriguinha cheia, esperasse sair embora. Não tinha nem essas garrafinhas de água para o povo tomar água. Quando nós queríamos tomar água, tinha que pedir à professora. Ela já levava um filho ou uma filha, ou a pessoa conhecida para ir buscar a água no barreiro. Pegava uma cuia, ia lá buscar na cuia e buscava para tomar água. A gente ia na hora normal. Dependendo da hora de manhã, era 7 horas, 6h30, 7 horas, nós já tínhamos que ter tomado nosso banho, escovado os dentes naquele tempo e pegar o caderno e o lápis e ir para a escola. De uma professora minha que eu cheguei à 4ª série, 4º ano primário, com a Salete, a professora Salete, irmã do Eronido Monteiro.
Foi que eu vim entender um pouquinho de sabedoria de estudo. As paredes eram de barro. Era de barro. Era parede, chamava-se parede de pau a pique, né? Casa de taipas. Casa de taipa coberta com palha de sapê naquele tempo lá no sítio, era tudo com palha de coqueiro. Era aquele coqueiro, palmeirinha, umas palmeirinhas que tinha. Tinha cara que plantava, os outros já mais velhos do que meus pais já plantavam, justamente já para cobrir as casas dos colegas do pessoal. Ali era o povo mesmo das casas que botava em cima e os outros de fora pegavam, já levavam aquele monte de barro, outros com um coité, uma cuia grande, enchia de barro, levava, despejava, voltava, pegava mais e ajeitava. E ali, quando era de tarde, a casa estava feita. Era uma festa depois que fazia o piso, trazer barro de longe, ao redor, e botar e cantar o coco de roda ali para apilar o piso. Eu mesmo participei. Pessoas que chegavam de fora. A gente não tinha gente vizinho, aí o velho falava, ó, dia tal vai ter uma tapagem de casa. Aí o cara dizia, posso ir lá? Tocar uma sanfoninha lá para vocês, apilar lá o barro e tal. Aí o velho dizia, tá feito o seu pedido. Todo mundo ajudava. Até mesmo para levantar, já que quando chegou a alvenaria, as primeiras casas que foi construídas em Arapiraca, o pessoal ajudava uns os outros, porque ninguém podia fazer. Ninguém podia comprar o material para fazer. Para bater laje, arrumava 15, 20 pinhão, ali arrumava 2, 3 buchadas, botava, cozinhava aquilo ali, levava 5, 6 litros de cachaça, botava para o pessoal, até terminar aquela laje. Hoje, nem pagando caro, o povo não quer ir mais. Já tinha a linha do trem já. Essa linha é velha. Passava, naquela época, passava trem e vinha mais a Maria Fumaça. Tinha uma Maria Fumaça que era uma zoada terrível. Eu pegava bigu, dali da Primavera até chegar na Serra do Ferreira. Aí a gente fizemos uns trolezinhos com rolemã, chamava rolemã, rolamento. E a gente colocava, ia no bigu e vinha empurrando uns os outros de lá para cá, na mão aqui. E às vezes vinha 3, 4, aí o de trás era quem sofria para empurrar os outros. E a gente na frente só tirando onda ali e cantando. Os fiscal, não pegava de jeito nenhum. No tempo que a gente pegava bigu, ele deixava, liberava para nós. A gente pedia aqui na estação. Agulha na linha para trem virar, uma pedra para o trem virar. Não tem condições não, que é muito pesado. Ali é mesmo que o cara morar numa cidade que já viu lobisomem. É a história de João Sem Braço ali, não dá certo não. A feira Arapiraca era uma feira muito grande. Era Arapiraca toda, o comércio da Arapiraca todo. Era todo formalizado numa feira. Foi a pior coisa que fizeram em Arapiraca foi ter tirado a nossa feira de tradição de Arapiraca para botar só em 2 ruas, que hoje fica lá no Mercado Público e naquele pavilhão que tem lá. Antes começava na Arapiraca toda. Você tinha feira até a Praça dos Curi, você tinha feira ali na Rua do Peixe, que nunca deixa de ter o nome de Rua do Peixe, Rua dos Cocos, que sobe ali na Rua dos Peixes, que já sai lá para pegar naquelas ruas lá do outro lado. Ia para a Rua 15, na Rua 16, até ali era feira, tinha feira. Quer dizer, nós tínhamos uma feira lá no posto, aquele posto do Zé Pivete, na Rua do Sol. No posto do Zé Pivete era onde despejava o pessoal, vinha dos sítios. Vinha muito jipe com reboque, naquele tempo era mais jipe e reboque. Trazia o pessoal de jipe para fazer as compras. Pau de arara mesmo, aqueles caminhão, aqueles forrão velho, caixa seca, tudo cheio de gente. Rapaz, o que mais chamava a atenção era quando eu chegava, eu tinha o maior prazer de sentar numa mesa e tomar um suquinho de maracujá com pão doce. Nós já tínhamos tradição. O Antônio que fazia umas bolsinhas de saci na Rua 7 de Setembro. Ficava ali onde hoje é a Caixa, ali no comércio, ali perto da Viager. Tem a Viager de um lado e a Caixa do outro ali no comércio. Naquela época era casa normal, era tudo casa normal ali. Não tinha essas lojas não, ali a loja veio na continuidade do tempo. Tinha a Feira das Camas, que era só cama, tinha a Feira do Peixe, que era só Feira do Peixe, tinha a feira que vendia as cordas, Feira das Cordas, que era um monte de cordas, tudo feita de croá naquele tempo. Tinha que curtir o croá e fazer aquelas cordas.
E não tinha essas cordas de nalho ainda não, que era o negócio, a tradição era a corda feita de croá, aquele croá antigo, né? Antes era lagoa. Antes era lagoa mesmo. E tinha muito junco. O junco, naquela época, o pessoal cultivava ele, a maioria do morador vizinho, para fazer colchão, que vendia lá na Feira das Camas. Esse riacho que tinha ali, ele já vinha ali por a beirada do Calvão. Tinha a intendência era lá embaixo, perto da delegacia Réia 333, ali onde era o Vinagre Camarão. Tinha a ponte. Ali na ponte, do lado direito, descendo aqui do Alto do Cruzeiro, do lado direito já se encontrava as olarias. Meu pai era dono de 2 olarias ali. 8 casas ali era do meu pai. Eram umas casinhas fracas naquele tempo, mas já foi feita com os tijolos das olarias, das 2 olarias dele, que ele bateu, queimou esses tijolos e fez essas casas ali. Aí depois, quando foi ficando mais inteligente, aí vendeu tudo ali. E foi quando nós saímos para o Baixão. Fui sargento, sem nunca ter graduação de sargento, fui sargento da Polícia Mirim, em Arapiraca, no Salão do Valdomiro Barbosa, onde era o Salão da Energia de Arapiraca, antigamente. Na época que Arapiraca era dominada com a energia, com poste de madeira. Não sei se os pais de vocês, eu estou contando a vocês um tempo, que era poste de madeira. Quando dava 6 horas, o Valdomiro puxava uma chave. Foi uma chave que ele mandou inventar, não sei aonde, dos quantos tempos dele lá, uma chave grande, que recebia a potência da energia da Arapiraca, da cidade de Arapiraca. Aí quando dava 6 horas ele puxava a chave. Aí ali a gente ia para o Candinheiro e para o Lampião, naquele tempo. Junto com o prefeito e o padre Epitácio, nós montamos uma turma de jovens para ser Polícia Mirim. Polícia Mirim era uma espécie de formar aqueles meninos para tomar de conta do trânsito. Para tomar de conta, não tinha SMTT naquela época, não tinha quem tomasse de conta. O trânsito era aí, a Miguel. Era por isso que aqueles policiais que tinha exploravam muito os arapiraquenses em pegar dinheiro assim, quando ia para um canto ou outro. Às vezes tinha deles que ficavam lá nas cacimbas, esperando os carros lotados de gente, as Kombi, as caminhonetes, para pegar um troco do motorista. Aí o motorista, quando eu vim, eu trago, porque quando eu vim, ele dou, que estou sem dinheiro agora, eu vou pegar dos passageiros e tal, e coisa. Aí eu senti, junto com o padre Epitácio, e tinha umas pessoas influentes também, que era o Alonso de Abreu. Esse Alonso de Abreu fez parte da minha vida através da Polícia Mirim. Teve o Zé Bernardino, do Big Lanche, da Praça Marques, que ele também fez parte, me ajudou muito a formar essa Polícia Mirim, que era para a gente tomar de conta do trânsito. E o povo respeitava. Depois foi que chegou o escoteiro. É Luiz, o chefe dos escoteiros. Pronto, depois chegou ele, montou o escoteiro, aí eu acabei a Polícia Mirim. A gente ensinava o trânsito e tinha a educação de falar com o povo. De se chegar e se pronunciar, né? Se apresentar. Sou fulano de tal. Como eu me apresentei no começo aqui, era o que a gente pedia. Tinha um fardamentozinho tudo bonitinho, tudo de bibique. Eram os bibiquezinhos, tudo. Parecia um policinha mesmo, Polícia Mirim. Era uma espécie de uma Polícia Mirim. A idade era já saindo já do adolescente para o adulto, era 17, 18 anos, 16, 17, 18. Porque com os 19 ia para a polícia, ia para o tiro de guerra, aí já ia se formalizar a passar a ser adulto ali. A Primavera é justamente Primavera porque tem a rua Primavera e a Costa Gama. Eram as duas ruas mais velhas que tem no bairro Primavera, que o pessoal botou o nome Tiro de Guerra. Você mora onde? Eu moro no Tiro de Guerra. Por que Tiro de Guerra? Porque chegou o tiro de guerra naquela fase. Aprendi muita coisa, aprendi a respeitar as pessoas, aprendi a me respeitar também, aprendi mais a viver, entendeu? O tiro de guerra é um ensino de disciplina, para disciplinar o homem. O homem que passa por um tiro de guerra, ele é preparado para disciplina, para ser disciplinado e disciplinar qualquer pessoa. Não é à toa que eu peguei um compromisso com 50 homens para tomar de conta dos 50 e ter um certificado de segurança e disciplina. Que eu tenho um certificado de segurança e disciplina e tenho o certificado de segurança patrimonial. Tomei de conta de 50 homens aqui
no Caíque Ponte de Miranda, no ginásio, que foi demolido agora para fazer a creche. Lá na delegacia 333. Era o nome da delegacia. E hoje eu estou contando essa história aqui para vocês. E essa história é uma história verdadeira. É tão verdadeira que eu me recordo de muitas coisas da 33. Naquela época só tinha 16 policial, que tinha um cacimbão. Quando chegava cabo perigoso que matava, mexia com o pai, com a mãe, os cabas jogavam dentro do cacimbão. Cacimbão com mais de 300 palmos de fundura. Vazamento normal, o carro era carro simples, descaracterizado, senão os malandros sabiam e já sabia que a polícia ia chegar. E uma época teve uma modernidade com o Fusquinha, quem tomava conta do Fusquinha era o Hollenberg. Hollenberg tomava conta desse Fusca, era um Fusca azul. E colocava esse carro em prática para correr atrás da molecada. Mas antes do Fusca azul, já tinha chegado um jipão. Tinha chegado o jipão, que era o Gilberto que tomava de conta do jipão. O Gilberto está vivo ainda. O Gilberto está vivo. Sempre ele está naquele barzinho dos idosos ali da Praça Marx. Se encontra ali no bar do encontro dos idosos ali, dos velhos, dos veteranos. E a gente se encontra ali e eu converso com eles ainda. O delegado passava muito delegado assim, sem estrutura. Muito delegado sem estrutura. No meu tempo mesmo eu assinei muito papel de ocorrência para delegado que não sabia nem assinar, não sabia nem fazer a ocorrência. E eu ia lá fazer. Com pouca leitura que tinha, mas já tinha mais prática do que eles pediam para eu fazer. A Caveirinha já foi tempo de outros delegados. Caveirinha era muito seguro, era um homem muito seguro e era um homem muito visado. Porque com ele era olho por olho e dente por dente, quem diz a história. Transferiram o Caveirinha para Maceió, porque ele estava muito rígido aqui em Arapiraca. Esse ponto de recolher, quando dava 10 horas, não era para ninguém estar na rua, porque se estivesse na rua, o carro levava. A viatura vinha e levava. Mesmo se tivesse com o documento no bolso, ele levava. Dizia, o que era que você estava fazendo tantas horas na rua, essa hora? Que nós já deu a ordem que só podia ficar até 9h40, 10 horas era recolhido. Então foi ele que deu essa ordem. O Camburão era o jipão. Naquela época era o jipão. Depois foi que veio a Veronei, chegou uma Veronei, que era justamente o Camburão. Os caras perigosos que nós tínhamos em Arapiraca era justamente os da Zoleria. Era o Negão, chamava Negão do Paraná, era o Amarelo do Sul, chamava Amarelo do Sul, que era muito violento. Tinha o Danda, Chicão, o Danda. O Danda, ele pedia um terno. Quando chegou às lojas, se o cara não desse o terno, de noite ele ia lá e roubava o mesmo terno que ele pediu. O Danda era assim. Outra coisa, ninguém passava na Zoleria depois de 10 horas, que o Danda tomava ou a mulher, ou a noiva, ou a namorada, lá nas olerias. Ele era dessa forma, o Danda. Eu só não sei explicar a vocês o fim que levou o Danda, mas eu tenho certeza absoluta que mataram ele. Não, o delegado prendeu ele no começo, e quando chegou lá, ele viu o relógio de bobeira no balcão lá, no birô, aí pegou o relógio e pediu a hora, o delegado. Aí o delegado vai, e quando procurou o relógio nos bolsos, no balcão, no canto, ele disse, é isso aqui. Aí tirou do bolso do paletó, que ele estava com paletó, tirou do bolso do paletó aí, é isso aqui. O delegado, solta esse feliz, senão ele vai roubar aqui tudo que tem aqui na cadeia. Soltaram ele. Aí tem outras historinhas também do menino do Robinho. Do Robinho, que era outro perigosinho também, que morava ali na Praça Marcos, vizinho, o Trianon, que o pai dele e a família dele ainda mora lá. Ainda tem um irmão dele que fica sentadinho lá no banco da praça com os bracinhos abertos, é irmão dele, do Robinho, do finado Robinho. O Robinho, o Mauro, dono da Pinguim, o Mauro disse, eu só sei que você é bom de dedo, é dedo fino, chamava dedo fino, o ladrão profissional chamava dedo fino. Eu só sei se você é dedo fino, se você roubar a minha carteira e eu for procurar o meu dinheiro e não pagar o ingresso à Sônia. Sônia é a finada esposa do Dinho, do Claudio Aranda. Que ele era dono do Triunfo e do Trianon, dos dois cinemas. O Mauro, da Pinguim, foi pegar o ingresso. Aí quando botou a mão no bolso da traseira da calça, cadê a carteira? Aí quem estava lá atrás na fila era o Robinho. Aí disse, essa carteira aqui dá para você pagar, tirar o dinheiro e pagar. E ele não tirou nem um centavo, viu? Da bolsa dele, do dono da Pinguim, do Mauro. Ele não tirou, só fez roubar só a carteira. Porque lá a história dele lá na Pinguim, no balcão da Pinguim, era só sei se você é bom, se é dedo fino mesmo, se você levar a minha carteira. Nesse dia ele provou que era bom.
Aí o Mauro foi e pagou o ingresso dele nesse dia e ficaram os dois juntos assistindo o filme, perto de mim também, do outro lado, que eu estava do outro lado, fiquei junto com eles. Ali na ponte tinha um senhor de idade que chamava Antônio Laurindo, ele era oficial de justiça, era o homem mais potente que nós tínhamos naquele tempo aqui em Arapiraca. Mataram ele, foi uma morte cruel, mataram e tocaram fogo. Era compadre dos meus pais também. É porque ele, assim, além de ser oficial de justiça, ele era brabo. Quando ele ia buscar o pessoal, ele pegava a força. E se pegava a força, o povo pegou esse ódio nele. Aí encontrou uma maldade pela frente, que mataram ele e tocaram fogo. Quando encontraram, já foi carbonizado, já. Foi aqui em Arapiraca. Ele morava ali no beijo da lagoa, tinha lagoa e assim no beijo da lagoa de lá tinha umas 4 a 5 casas ali. Ele morava na segunda casa ali. Foi uma repercussão muito grande. Naquela época foi uma repercussão muito grande. Teve conhecimento com o Genival, esse negão que está aí perto do Premen. O Genival, pai do tenente, dos meninos ali. Eu tive muito conhecimento com ele, Mané Basílio. Os dois foram os dois policiais que tomaram de conta do mercado público por muitos anos. Teve um respeito muito grande, porque eles dois tomaram de conta direitinho lá do mercado. Entendeu? Tem eles, tem o Cício, tem o Hollenberg, que hoje é advogado bom. O Hollenberg, pai do Cabo Sebastião, irmão do Gutenberg, Renenberg, Raul. Esses meninos, eu conheci eles tudo de infância. Dali para cá desandou a criminalidade, né? Catita foi um apelido que tinha antigamente, que aquilo ali não, era um negócio abandonado, não tinha dono. Ali muitas casas ali foi feito até uso campeão ali para poder ser dono daquilo ali. Era do finado Duca aquilo ali. E uma parte, o finado Duca deixou pro padre Antônio Lima, que era uma parte que ele plantava cana e tinha um velho que trazia uns porcos brutos de Pernambuco, aí soltou ali uma ninhada de porca, tudo fêmea, nova, e soltou uns 2 porcos. E ficou uma ninhada de coisa ali, aí dá o nome de catita, porque chamava catita, eram os gabiru. Os gabiru grandes chamavam catita, que eles vinham novinhos e ficava o gabiru. Aí botaram catita. Depois foi que botaram bairro Manuel Teles. Manuel Teles foi um dos fundadores dali, que fazia parte já lá no beijo da estrada que vai pro Matadouro, daquela que hoje é asfaltada ali. Era uma lavanderia que tinha ali, como essa lavanderia que tem pro lado de Pernambuco. O pessoal faz uma lavanderia e bota 10, 12 lavanderias para o povo lavar as coisas, lavar a roupa. Acabaram com isso aí. Agora a minha vida foi uma vida muito sofrida. Eu andei abastecendo Arapiraca com... Minha mãe comprou uma jumenta e eu comprei 8 em Corota. Equipei a jumentinha e puxava água de lá da cacimba do chocolate. Aí tinha a cacimba que abastecia Arapiraca todinha com água. Naquela época era o jumento, era 50, 70 jumentos para carregar água para abastecer Arapiraca. Abastecer essas bancas de feira, tudinho, a gente abastecia tudo. Como era que nós abastecia? Nós marcávamos uma rua. Olha, nessa rua você não vai. Nessa rua nenhum de vocês vai lá. Aí o cara não ia, ali já era da pessoa. Aí ia para o outro, olha, na rua tal é minha, o outro não vai, deixa que eu vou abastecer. E assim ia. E dava de conta do recado, e o povo tudinho satisfazia as suas coisas com as águas que nós transportava através desse só jumento. Eu tinha uma jumenta. Aí eu chamava de pretinha, que ela era preta. Era tudo jumento, que era tudo cevado, tudo no milho. A gente dava milho cozinhado, cozinhava de saco de milho e botava para ir dando a semana todinha para eles comer milho. Criava no fundo do quintal. Ou às vezes montava e ia lá para a beira do açude, para a prainha, e dava banho na prainha, lá no açude do governo. Ali era bom demais, era um negócio divertido. Só era um pouco ruim, que à noite tinha gente que ia para lá à noite e não voltava com vida, a gente ia buscar morto no outro dia. Aquela prainha, eu ajudei a tirar muito cadáver dali de dentro. Poço Frio tinha um poço que chamava Norata. Ele dava o nome de Norata. E essa água, o pessoal usava essa água. Só que depois que começaram a tomar banho, aí esqueceram de pegar essa água. Acima do Poço Frio, indo à esquerda, tinha um barreiro grande. Se juntava 5, 6 garotão e ia tomar suas cachaçinhas e tomar banho. Aí eu tive um sobrinho chamado Talvânio, Vaninho. Mataram ele de cadeirada, com essas cadeirinhas brancas aí. Mataram ele de cadeirada e jogaram dentro do barreiro. Aí eu fui lá puxar. Levei a corda e fui puxar ele de dentro do fundo do barreiro.
O dinheiro eu pegava todinho e dava para minha mãe, era ela, o pivô da casa era ela, e o dinheiro, naquela época a gente não pegava, não destruía dinheiro não, dava todo para ela. E quando eu precisava das coisas, um sapato, uma sandália, um par de meia, uma calça, uma bermuda, uma camisa, um boné, um chapéu, que eu usei muito chapéu de paia. Deixei de usar com a piada que os cabas dizem, caba do chapéu de paia, cadê a tua gandaia, já deixaram de roubar a tua canalha, era assim que falava. Da Lagoa das Vacas, nós fomos para o Baixão, era tudo com de fumo. As terras eram do seu Nenê, pai do Eronildo Monteiro, e era também daquele Zilião. Fumo, eu destalei muito fumo para minha mãe e meu povo em casa. A gente destalei muito fumo. O pessoal conhecido levava as caminhonetes de fumo, 2, 3 caminhonetes, botava em casa, na casa das minhas irmãs, todo mundo destalava fumo. Aí quando era de tarde, os cabas passavam pegando, às vezes não tinha terminado. Aí no outro dia, ele vinha buscar. Era pesado por quilo. O Antônio Leão trouxe muito fumo para o Baixão também, tinha um meio caminhão, trazia. O Nilcinho, dono dessas terras que tem aí próximo à maçonaria. Naquela época a gente se reunia, os jovens, já era jovem, se reunia para jogar bola. Na época, eu andei curtindo um filme de Teddy Boy Marine, lutador de luta livre, e eu inventei um ringue lá atrás de casa, na minha casa, no Baixão. Inventei um ringue de 6 por 6, 6 metros por 6. Aí andei fazendo uns tatame de paia de bananeira, fiz uns tatame e botei umas cordas, enfiei uns pau, fiz um negócio, e ensinei um bocado de gente a lutar karatê. Isso aí foi através de filme, eu vendo filme. E o ringue foi em casa, foi atrás de casa. Foi atrás da minha casa, lá no Baixão, na rua Ângelo Tavares, 167, que era a casa do meu pai, tinha um terreno grande atrás, aí eu aproveitei o terreno e fiz o ringue. Tinha dois corredores, um de 2 metros, um de 1,5 metro. Tinha entrada e saída por menino, tinha torcida, o povo tinha torcida, tinha coisa para ficar tudo à vontade. Postava nos meninos, eu vou postar em você, viu? Cuidado agora, vai perder para fulano. Aí tinha aqueles incentivos, mas tudo numa boa, sem maldade, não tinha maldade. Aquele que eu via que já estava com maldade, um com o outro, já tinha brigado lá fora, jogando bola no meio da rua, ou jogando chimbo, ou pinhão, e ia para ali para descontar do colega, eu digo, você está fora, fica ali. Eu vou analisar você para poder botar você depois com o que bater uns 3 ou 4 aí, eu boto você ir para lá. Eu respeitava, eu tive muito respeito, eu morei 30 e poucos anos no Baixão. Rapaz, tinha muita gente, já morreu um bocado desses amiguinhos meus, não chegaram à minha idade, desde que não chegou nem 50 anos. Minha esposa eu conheci através de comício. Através de comício, foi um comício nos Carneiros. Aí a avó dela tinha casa lá, depois foi que ela mudou para cá, ali para o Ouro Preto. Aí eu conheci e vi aquela moreninha lá e disse, essa menina vai ser minha mulher. Aí aquela palavra encaixou ali. Aí quando foi com poucos dias, eu vi ela lá no oitão do hospital, na serraria do Antônio Gomes, no oitão do hospital regional. Não tinha esse hospital não, era o terreno todo, tinha só uma meia aguinha lá atrás. Era o hospital, era uma meia água pequena lá atrás. Aí vi ela lá, nessas casinhas lá do oitão do hospital. Aí ali começamos a conversar, quando foi com pouco tempo, aí o pai dela comprou uma casinha na rua Santo Tomé. Aí fez a casa e eu fui pegando intimidade, porque eu já morava na rua Ângelo Tavares, só uma quadra, virada para cá, a rua Santo Tomé. Aí eu fui conhecendo ela, deixava ela no fumo, eu ajudando e tal. Aí peguei a amizade, e essa amizade fui pro tiro de guerra, fui servir o tiro de guerra. Aí quando todo o tiro de guerra, eu vinha fadadinha lá ajudar a juntar um suminho para ela e a mãe e as irmãs dela. Aí ali foi pegando a nossa amizade, quando foi com poucos tempos que eu saí do tiro de guerra, eu vou me casar. Vou ver se dá certo, vou arriscar, ver se dá certo. O padre Epitácio foi o padre que casou a minha família todinha, menos eu. Eu fui casado com o padre Antônio Lima, das Cacimbas, da igreja Santo Antônio, lá da Praça das Cacimbas. Aí comecei a namorar com 13 anos, com 14 anos
Ela teve a primeira menina, teve a minha primeira filha. E estou com ela até hoje, vai fazer 52 anos. Marileide Pereira de Almeida. O meu sogro é José Pereira Neto, a minha sogra, Francisca Francilina Pereira. Para mim era um negócio meio embaçado, porque eu não podia nem chegar perto, porque a velha não deixava nem o velho, não deixava, eu ficava de longe e tal coisa. Um certo dia, quando eu saí, no último dia que eu saí, aí ele disse: eu não já disse a você que eu não quero você namorando com esse cabra? Aí ela disse: é, pai, então, tal. Aí ele pegou e bateu nela, deu uma pisa nela. Aí quando foi no outro, com 2 dias, eu fui lá para conversar com ela. Aí eu digo: você tem coragem? Ele disse: olha, meu pai bateu em mim, porque eu teimei e fiquei com você. Mas ele pode me matar, mas eu não deixo você. Ela falou. Aí eu digo: você tem coragem de fugir? Aí ela disse: tenho. Aí pronto, eu marquei o encontro para pegar ela em casa, peguei o carro, peguei um Opala na Praça Marx, que naquele tempo eu já trabalhava já com carro, já era taxista lá na Praça Marx, ali. Aí peguei o carro, peguei ela, botou 2 bolsinhas de chiadeira com os paninhos, para cá na ficha, para casa da minha avó, lá pro lugar da festa que eu falei a vocês. No outro dia chegou a minha mãe e a mãe dela, aí foram pegar a gente lá, e de lá já foi direto já para o cartório. Passei no cartório ali na Praça Marx, que acho que hoje ainda tem um cartório lá, né? Passei lá e fiz o registro ali. Aí de lá o cartório pediu para eu ir para a delegacia, pediu uma ordem do delegado, foi a ordem que eu pedi ao Coronel Agora. O escrivão na época era o Cabo Praxedes, aí fui para lá, ele foi batendo lá e fazendo lá o papel. Aí eu vim, de lá desci para as cacimbas, assinei o casamento da igreja. Hoje estou aí, vai fazer 52 anos com a minha velha, e é os amores da minha vida. Não, esse dia eu aproveitei, deixei o pai dele trabalhar, que ele trabalhava na serraria, e aproveitei quando a mãe saiu, que foi classificar manoca no salão de fumo ali onde era o Coringa, ali no Oitão do Campo do Asa. O Coringa era ali. Nessa época eu também ainda passei por ali, ainda fui torrador de fuba no forno do Coringa. Então eu deixei a véia sair, quando a véia saiu, aí eu fui lá e peguei, né? E estou com ela até hoje, graças a Deus. Quatro filhos. Merisvânia Pereira de Almeida, Merisvaldo Pereira de Almeida, e o outro é Clesivaldo Pereira de Almeida, e Cleidiane Pereira de Almeida, e Lidiane Pereira de Almeida. A primeira morreu com aquela doencinha que chama gastro, que dá na língua, fica a linguinha branquinha. A gente não sabia, que nós não tínhamos experiência, ela nova e eu também novo, não tinha experiência, e perdemos a menina por conta de um tal do mel rosado que tem na farmácia hoje, que era só colocar na boquinha dela, ela engoliu um pouco e passar na língua e já salvava a menina. A gente perdeu por conta disso. Era mais difícil que poucas pessoas entendiam, né? O sino era pequeno quando foi feita essa igreja, né? A igreja grande. Eu sou um dos participantes, que eu ajudei a comprar um saco de cimento para ali, que o padre pedia. Os padres que iam para ali pediam para a gente construir a igreja, os moradores de Arapiraca. E eu, como já era ali, como já me encontrava ali na praça, como taxista, junto com meus colegas, meus parceiros de táxi, né? Aí eu ajudei muito ali a fazer aquilo ali. Aí foi quando nós fizemos, foi quando o padre pediu para o Frei Damião fazer umas campanhas e trazer o sino. Aí foi feito essas campanhas e a gente ajudamos, todo mundo ajudou nas campanhas para botar o sino ali. Aí para o pessoal sentir a badalada mais forte, tinha que ter um sino maior. Aí foi quando foi colocado esse sino ali. Pessoas que morriam, davam o sinal, morreu gente, morreu alguém. Aí o sino, bem, e contava as contadas da badalada do sino. Rapaz, ali do Lago Dom Fernando Gomes, ainda hoje existe. Tem 4 taxistas ali, porque o restante, a maioria já morreu. A maioria morreu, significava eu, tinha um carro, o Zé Bernardino do Big Lanche tinha outro, o Alonso de Abreu tinha um, o finado compadre João Léo tinha outro, o Adeildo Nascimento tinha outro,
E esse pessoal só foram meus parceiros dali. Posto de gasolina só tinha um ali, que era do Alonso de Abreu. Era 2 bombas que tinha ali. Para vários lugares, saía para aqui mesmo em Arapiraca, nos bairros. Pegava para os bairros, para sair para os bairros. Era rapidinho, nós ia lá e vinha, era VaptVup, ia lá e vinha cá. Pedia para ir para Aracaju, para Maceió, para Pernambuco, para Tobias Barreto, fazer compra. Alguma coisinha de socorrer alguém, aí pedia. A comunicação era de boca a boca. Não tinha não, celular não. Depois chegou um orelhão, instalaram um lá no calçadão, quebraram umas 10 vezes e o pessoal repondo lá no lugar. Rapaz, eu rodei com muita gente, que nós saímos dali, uma turma de taxistas saiu dali e foi para a rodoviária. E eu fiquei na rodoviária um tempo bom. Eu saí de Arapiraca um tempo e fui para Aracaju, trabalhei 17 anos com táxi em Aracaju. Porque estava ruim o tempo aqui, por dinheiro estava ruim, aí eu fui passar uns tempos lá em Aracaju. A faixa de uns 25 a 26 anos. Ali a Praça Máquina, no meu tempo, a Praça Máquina era praça não, era a estrada de barro ali, passando na frente do Bradesco. A estrada que vinha, que vinha direto ali da casa do pai do Severino Leão, cruzando direto onde está o Zé do Coco, no oitão da matriz ali. Ali era direto chão, era chão ali, não era calçado nem era asfaltado não. Cinema toda a vida teve, o Triunfo e o Trianon. Eu trabalhei também de lanterninha no cinema, né? No Trianon e no Triunfo. E lanterninha é complicado, o cara não pode deixar o cara ficar à vontade não. No lanterninha, a hora de se encostasse ali, beijasse ou tivesse um gesto qualquer ali de sexualidade, o cara botava pra fora. O Dinho botava pra fora. Claudio Aranda, o dono do cinema. A gente cortava o barato. Aí eu já sabia, já conhecia. Filho natural da terra, conhecia o pessoal, né? Aí dizia, ó, dona Sônia, tem um problema aí pra senhora resolver. Aí nós não podíamos chegar lá, que tinha mulher no meio. Aí eu falava com a dona Sônia, a esposa do Claudio Aranda, e ela ia lá e cortava o barato. Dizia, ó, vamos fazer o seguinte, para não dar problema com vocês dois, vocês ir para fora, fique um nessa cadeira e o outro senta aqui nessa cadeira, vem para aqui, moça, por favor, o rapaz vem para aqui. E dividia, deixava o marido ali e a mulher aqui. Aí os caras ficavam com raiva, porque ia para assistir o filme e curtir, né? Não dava para curtir naquele momento, mas o que acontecia era isso. Muitas coisas aconteceram assim. Só eu e o Zé que é o principal, que hoje está aposentado também, que nem eu. Conheci o Tonho da Pipoca, o Tonho lá do Triunfo, que tinha um barraquinho lá no Triunfo. Ele é cego. E ele sempre vendia pipoca. Ele já tinha o macete dele, né, de atender o povo, né? E o pessoal era muito carismático naquele tempo, que não enganava ele, né? Naquelas épocas ali, o povo não enganava. Aquele senhor do rolete de cana chama-se Olívio do Rolete de Cana. Considerava ele como até um parente, assim, parentesco de família, porque a gente tinha muita consideração uns pelos outros. Era a tradição dele, né? Ele já levava os roletezinhos já tudo cortadinho, tudo picadinho já, e lá ele só fazia colocar nos pauzinhos, depois nas bolsas, andou inventando umas bolsinhas de roleto, e o pessoal comprava e levava para o cinema, levava para sair chupando na praça ali. Tradição. Já na modernidade, o seu Olívio do Rolete de Cana, ele descascava laranja. Era na máquina, tinha uma maquinazinha de colocar laranja, e de cascar a laranja, saía de cascada já. Muita gente, ele levava para o Campo do Asa, levava rolete, laranja, amendoim. Os cachorro-quente não era o pão inteiro, era metade do pão e menos da metade do pão, aí rodelinha de cachorro-quente. Tinha um baixinho que ficava na parede da padaria do Adalberto Rocha, do final do Adalberto Rocha, que ele era sapateiro, mas ele tinha o tempo mais fazendo cachorro-quente, de carne moída. Não era soja não, era carne moída. Ou carne moída ou quitute. Botava um pacotinho de quitute lá num canto e outro pacote de carne moída e o tomatinho ali e fazia os cachorro-quentes e era saboroso que era a beça. Era a diversão da gente, dos arapiraquenses naquele tempo, dos jovens. Trabalhei na BB, trabalhei com o Tonho Matias. Trabalhei 4 gestões com o Tonho Matias. Era um baixinho do bigodão, ele faleceu em Maceió e trouxeram para enterrar aqui. Rapaz, ali era o Tonho, tinha o Perneta, tinha o Juarez, tinha o Toninho. Eu também ainda trabalhei de garçom ainda, viu? Na ABB. Eu tive um trabalho de porteiro, de garçom, zelador. Trabalhei junto com o Teobaldo na cozinha. Conheci aquela banda do irmão do irmão do Zé Carlos. Aquela banda que parece que ele mora pro lado da Lagoa da Canoa, ou é do Giral. Teve uma banda famosa que teve aqui em Arapiraca, que só vinha do clube. Ganharam muito dinheiro com aquela banda daquele menino. Tinha ainda algum canto do Psica, o velhinho que cantava no Clube dos Micultores, que ele era seresteiro. Psica, seresteiro, fez muita seresta boa.
Depois comecei a trabalhar com política, eu fui cabo eleitoral do Eronido Monteiro, dei 3 candidaturas a ele. Trabalhei com Aldenir Castro, trabalhei com Judá Castro, trabalhei com Maria Aparecida, trabalhei com Zé Lopes, trabalhei com o finado Herbênia, trabalhei com o Claudenor, trabalhei com a finada Arfa, mãe do Claudenor, trabalhei com a dona Paula, com o deputado Nezinho, com o Marcelino Alexandre. Trabalhei para ele de cabo eleitoral, fiz umas trabalhadas boas para ele lá. Eu fui um cara conhecido. A festa de Arapiraca era a festa mais tradicional que nós tínhamos, era justamente no comércio. Ali no comércio, na frente da matriz, tinha um coreto ali. O povo saía, ia para a missa, quando saía, ia trocar umas ideias ali. Os namorados trocavam uns beijos ali, umas coisas. Ali as festas ficavam mais por ali, por o comércio. As festas de Arapiraca das 9h. Tinha o parque, as coisas, depois foi que mudaram lá para baixo. E tinha ali, subindo ali no alto do cruzeiro. Eles gostavam de botar umas coisas para o pessoal ficar à vontade. Zé de Sá e o Benedito. Eles têm uma irmã que é minha madrinha, ela mora em Maceió, está viva, mas está bem velhinha. Ele andou organizando, guerreiro, pastoril, o Zé de Sá. O Benedito não, o Zé de Sá. O Zé de Sá fazia isso. O Zé de Sá teve até um programa, né? Um programinha na rádio, né? No Nordeste, né? E até na publicidade. Festa de ano. A Arapiraca já foi boa, foi. Hoje ela está sendo boa no modo de falar e no modo da gente viver, né? Hoje para mim está sendo bom porque eu estou aposentado, mas a minha esposa, e a gente vive uma vida mais quieta, mais calma. E na Canafista é uma festa boa, todo ano tem essa festa da Canafista. E eu fui muita festa na Canafista. Nas Cacimbas tem a festa das Cacimbas também. É festa de reis, né? Ali na igreja Santo Antônio. Parou, o povo não está indo mais não. No Baixão nunca teve festa tradicional, nunca teve nada do Baixão. O Baixão é zero até o momento que eu conheço. Até de 60 para cá, o Baixão nunca teve festa. São João existia, de vez em quando era que o povo fazia um palcozinho e botava já, agora na modernidade, lá no Clube do Subicultor. Eu trabalhei um tempo bom junto com o Zé do Rojão. O Zé do Rojão era um cara legal, um cara simples. O Zé do Rojão não era nem, o nome dele não era nem Zé do Rojão. Era Zé do Rojão porque ele cantava Rojão lá no pé de pau da Praça Marques. Mas o Zé do Rojão, o irmão dele. Zé do Rojão, o principal, era o irmão dele que trabalhava no Clube dos Bicultores, mas eu. Ele tomava de conta dos toaletes, o Zé do Rojão. E o Zé do Rojão, do programa das rádios daqui de Palmeira, chamava-se Cício Quebra-Queixo. O pai dele chamava Pedro do Quebra-Queixo. Era bom. O tempo do clube, o clube teve uma quadra que foi muitos jogos da primavera. Os jogos da primavera vinham ter participação no clube. E era muito movimentado. Era uma turma de gente tudo respeitosa, respeitava bem a turma jovem, da juventude daquele tempo. Aí depois chegou a piscina, da piscina, desmancharam a quadra e botaram uma piscina. Aí chegou a malandragem no clube, aí pronto, aí empestou o negócio. Aí desmantelou a coisa. Aí acabou-se o clube através de coisas que não eram para ter acontecido. A festa mais boa era do carnaval. Era as festas boas. Agora as festas a rigor, de traje a rigor, eram umas festas boas também, umas noitadas boas também, porque o povo ia se divertir bem. Não era nem pó, era maisena naquele tempo. Os caras compravam maisena aí. Porque não tinha essa malandragem também de droga, né? Essa droga que nós temos hoje aí não existia não naquela época, não. Hoje eu acordo normal, eu passei uns tempos aí na frente do shopping com um carro de confeito. Esse pessoal da prefeitura aí me acolheram aí. E eu passei, o tempo que tem o shopping foi o tempo que eu passei com esse carro de confeito, ali na porta, na escada. E agora vou me preparar, depois dessa entrevista, vou me preparar para eu voltar para lá com a caixinha de água mineral, refrigerante e cigarro, para os fumantes da prefeitura, que tem muito lá. Me aguarde que eu estou voltando para lá. Não, eu só rodava para trabalhar e ganhar o ponto cada dia para criar os filhos. Está tudo criado, filho, neto e um bisneto que chegou agora. Que é o meu prazer, o meu bisnetinho que eu tenho, a felicidade da minha vida. Neto tem 7. Dou conselho, sou um vô e agora um bisavô babão, quem diz a história. Amo minha família, entendeu? E graças a Deus estou aí. Esse projeto eu comecei com o próprio deputado Nezinho. Aí falei para ele que um dia, um tempo teve um evento aí na prefeitura, botaram três barracas lá por trás do meu carrinho de confeito. Aí eu cheguei a chamar ele, conversei com ele, ele disse, olha, logo estou completando aí 70 anos
E eu queria fazer o Raiz da Terra, ele disse, não tem problema. Quando chegar, você procura lá a secretária e deu lá o seu nome, as coisas. Fui enviado por o próprio dono. Já conhecia, ajudei ele muitas vezes aí, ele, o irmão dele e o pai dele. Rapaz, para mim foi importante. Gostei demais da conta e agradeço a Deus e agradeço ao Ricardo Dezinho ter mandado vocês para cá. Arapiraca, hoje, ela está uma Arapiraca boa, em crescimento e dando espaço para crescimento. Ela vai crescer muito mais. Arapiraca daqui a uns 20 anos, ela não está multiplicada, ela está praticamente triplicado o espaço de Arapiraca. Se nós tivéssemos um rio, talvez um rio muito grande, uma espécie de uma praia, seria a capital de Alagoas, Arapiraca. A Pau de Arapiraca é uma terra pacata, uma terra boa, acolhedora, acolhe todo mundo, quem chega, acolhe gente ruim, gente boa, que o bom e o ruim não está escrito na testa, mas a gente recebe todo mundo. E através dos meus papos com meus amigos lá fora, eu fui bem recebido. É da terra do fumo. Aí eu digo, não, o fumo já era, não tem mais fumo não, agora é cultura, nós temos agora cultura, é outros tipos de coisas que tem. É eventos, é loja, é algumas outras coisas que a gente tem, o fumo já está fora. No dia 20/9, para o mês, eu completo 71 anos. Rapaz, a aprendizagem é que eu agradeço a Deus, primeiramente por a minha vida, que eu fui muito sofredor, corri muito no meio do mundo, andei muito. Eu digo assim, quando eu estou conversando com meus amigos, que eu conheço o Brasil de Iapoque ao Ichuí. Por quê? Porque morei no Paraná, em São Pedro do Ivaí. Conheço as capitais do Paraná, Londrina, Maringá. Eu trabalhei em Aracaju, 17 anos ou mais, com táxi, camelô, vendedor de feira. Viajei para o Pará, várias viagens como palaveiro. Palaveiro é vendedor na palavra, dá o nome de palaveiro. Até chegar em São Félix do Xingu, que tem um rio fresco, o rio Xingu, que já é divisa de Brasil com Bolívia. Eu sou um cara andado, né, nesse meio do mundo. O que eu desejo para eles é muitos anos de vida, paz, muito amor, que eles tenham muito amor do coração e que se espelhe um pouco no vô e no bisavô que eles têm. Porque eu sou uma pessoa muito querida, muito amada por todos e todas as pessoas por onde eu passei nesse Brasil. Não deixei nada de inimizade com ninguém. Tudo foi tudo na paz. E eu espero isso e peço a eles que vivam sossegados e não procure confusão com ninguém, que a confusão não procura ninguém não, a gente é quem procura ela. Então, gente, um beijo e um abraço e felicidade para todos e que Deus abençoe a gente. Logo, logo nós se encontramos aí, viu? Tchau.